A moda muitas vezes se mostrou completamente estranha. Roupas e estilos sempre mudam ao longo dos séculos. Uma peça que consideramos normal hoje em dia é a roupa íntima, mas nem sempre elas foram tão normais assim. Acredite ou não, 8 estranhas peças de roupas íntimas utilizadas ao longo dos séculos. Subligaculum e Strophion. Em Roma, nem homens nem mulheres usavam roupas íntimas. Eles usavam uma espécie de tanga chamada subligaculum. Um subligaculum era um par de shorts rudimentar. Eles podiam ser usados debaixo da roupa ou sozinhos. Além dessa peça, algumas mulheres também usavam uma tira de pano ou couro no torso, como um sutiã, chamado de strophium ou mamilari. Chemise. A roupa de baixo feminina evoluiu do subligaculum para o chemise, camisa, por volta do século XVI. Ela era uma espécie de camisa longa usada por baixo da roupa. Era geralmente feita de linho e não era ajustada. Além da chemise, as mulheres não usavam qualquer tipo de calças durante o século XVI. Bloomer, pantaletes. Essa era uma espécie de calças compridas e folgadas, que se estreitavam nos tornozelos e eram usadas debaixo das saias. Era destinada a preservar a decência em uma época em que a sociedade era cheia de regras rígidas para as mulheres. A peça começou a ser utilizada por Amelia Bloomer, por volta de 1830. Ela era uma advogada que lutava pelos direitos das mulheres. Poucas mulheres utilizavam essa peça, por isso ela era considerada um símbolo de status. Se você tinha uma dessas, era considerada de classe alta, pois podia pagar por ela. Se não tinha, era pobre e deveria segurar suas saias. Ted ou Kamik Knickers. O primeiro apareceu por volta de 1910, mas só ficou popular 10 anos mais tarde, no Roaring Twenties. Ele cobria o torso e a virilha inteira e podia ser apertado ou frouxo, dependendo do que era usado por cima. Especialmente nos anos 20, as mulheres queriam parecer não usar nada por baixo de seus vestidos. Dessa forma, os Teds eram apertados o suficiente para estar em conformidade com o corpo. Por volta de 1920, designers começaram a dar mais importância às roupas íntimas e incluíram elementos decorativos, como rendas ou fitas. Início do sutiã. Nos fins da Idade Média, entre as mulheres da aristocracia, passou-se a utilizar o espartilho, peça de vestimenta muito justa no busto, utilizada também como um objeto estético de realce dos seios. Porém, tal peça era extremamente desconfortável e asfixiante. Em 1914, foi a vez de Mary Polly Jacob, uma jovem socialite de Nova York, patentear sua criação. Mary Jacob é considerada a inventora do sutiã, em decorrência de ter desenvolvido uma peça em 1913 para utilizar com um vestido de festa. Com sua empregada, Mary Jacob utilizou algumas fitas e 2 lenços para sustentar seus seios sobre um vestido mais leve que os comumente utilizados. Jacob vendeu sua produção para Warner Bros., que começou a produzir a peça e, posteriormente, a marca Coco Chanel passou a produzir e comercializar o sutiã, incluindo cada vez mais detalhes com o passar dos anos. Cinto menstrual. O cinto menstrual foi inventado por volta de 1900 para facilitar a vida das mulheres. A mulher deveria usar um cinto preso em seus quadris com um penso removível anexado. No início, o penso era, na maioria das vezes, feito de lã e podia ser lavado repetidamente. Em 1913, foram inventados os absorventes higiênicos, que poderiam ser jogados fora depois da utilização. Roupa íntima radioativa. Antes que os efeitos da radioatividade fossem totalmente compreendidos, as pessoas acreditavam que ela era um tratamento para tudo. Entre as décadas de 1920 até 1950, era muito comum utilizar itens radioativos para produzir roupas, cosméticos e comida. Logo, as roupas íntimas radioativas começaram a ser produzidas também. As propagandas afirmavam que qualquer problema poderia ser resolvido com o uso de roupas íntimas radioativas e, embora isso pareça idiotice, era algo inovador na época. Nessa onda, muitos homens e mulheres compraram as lindas roupas brilhantes, à base de radioatividade. Cinto de castidade.
O cinto de castidade foi usado no século XVI para evitar que as pessoas praticassem qualquer tipo de prática sexual. Originalmente, foi projetado para as mulheres e feito de ferro, às vezes até com espinhos. Existem vários mitos, alegando que as mulheres eram obrigadas a usarem cinto de castidade quando seus maridos estavam longe e não podiam vigiar sua fidelidade. Os cintos eram utilizados para tratamentos médicos de homens e mulheres. Algumas mulheres também usavam os cintos de castidade na década de 1920 como um dispositivo anti-estupro. E aí, curtiu o vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante pra gente. Se inscreva no canal e fique por dentro sempre que lançarmos novos vídeos. Pessoal, até a próxima!